A B2 de volta, hoje é o dia do Rio Ipojuca e nós aproveitamos essa data para ver como é que está a situação da nascente desse rio. Mas não apenas dele, também fomos em busca de onde nascem os rios Sirinhaém, em Camusim de São Félix, e também o Mundaú, que é em Garanhuns. Em todos os locais ficou a sensação de que ainda é preciso fazer muito para garantir a preservação. Veja na reportagem. Antes de percorrer 25 municípios pernambucanos, é aqui que ele nasce, na zona rural do município de Arco Verde, em uma propriedade privada a 18 quilômetros da cidade. Tem início um rio Ipojuca. Nossa equipe foi até o local com o auxílio de um biólogo especialista em caatinga. Ele conhece bem o espaço. Olhando para a nascente, você pode se perguntar, cadê a água? Mas ele explica que nem toda nascente jorra água, e essa é intermitente. A gente não vê a água descendo porque é uma nascente também intermitente. Aqui só desce água quando chove. Apesar de que no histórico, há muitos anos atrás, durante o período chuvoso, isso ficava sempre minando um pouco de água, mas agora, dada a falta de preservação ambiental, desmatamento e outros elementos, não temos mais assim uma nascente jorrante, apesar de que essa nunca jorrou água o ano inteiro. A área vem sendo preservada pela prefeitura, com ações de reflorestamento ao longo dos últimos anos, mas é preciso, hoje mais do que nunca, pensar em ações duradouras, que busquem preservar o rio Ipojuca em todo o seu trajeto. Da nascente até a foz do Ipojuca tem aproximadamente 320 quilômetros. O rio é intermitente até Caruaru. A partir da capital do Agreste passa a ser perene, ou seja, segue um fluxo permanente até Ipojuca, onde encontra o mar. Aqui em Caruaru, onde a água passa a ser permanente, a gente percebe um problema que também é encontrado em outros trechos ao longo do percurso do rio Ipojuca, que vem sofrendo com a poluição e a grande quantidade de lixo. Apesar dos discursos de conscientização por parte das entidades, por aqui é possível encontrar lixo dentro e fora das águas. É preciso preservar. E assim como diz o escritor Carlos Paiva, não virar as costas para o rio, que se limpo tem muito a nos oferecer. Não somente o Ipojuca, mas os demais rios que cortam o estado. É na cidade de Camusim de São Félix que fica localizada a nascente do rio Sirinhaém. Daqui, o rio segue por 128 quilômetros até o município de Sirinhaém. Por trás dessa casa, que foi desapropriada pela prefeitura, a gente tem acesso à nascente. Por causa da extração da água da forma incorreta, hoje em dia já não conseguimos ver a água escorrendo na nascente. A localidade não está recebendo políticas de preservação e manutenção adequada. O secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente explicou que, como o terreno estava em meio a uma disputa judicial, a prefeitura estava impedida de realizar as melhorias. A prefeitura há algum tempo já adquiriu essa propriedade onde fica a nascente e foi invadida. Foi colocado na justiça, um processo onde teve êxito, as pessoas foram retiradas e só está aguardando elas tirarem o restante das culturas dela para começar um reflorestamento. Ele não deu uma data para o início das atividades para recuperar a nascente, mas disse que ainda este ano o cenário deve mudar. A partir desse ano, quando começar a chover mais e o pessoal retirar o restante das culturas deles, a gente colocar o trator e fazer as covas e começar o plantio. De Camusim de São Félix para Garanhuns, águas das nascentes do rio Mundaú. No município são 6 nascentes do rio Mundaú, contribuindo para a formação do curso d'água. E essas nascentes são distribuídas em diferentes localidades da cidade. Elas desempenham um papel fundamental no ciclo hidrográfico da região e são essenciais para a biodiversidade. O rio nasce em Garanhuns, deságua em Maceió, no Lago Mundaú. Mas o problema maior é que apenas 2 estão bem cuidadas. Visitamos algumas delas na cidade. Nossa primeira parada foi na nascente Pau Amarelo, no Magano. É impressionante o cenário dessa nascente. Havia lixo no local e a poucos metros a água limpa já se misturava com água de esgoto.
é bem visível a ação antrópica, né? A ação do homem nesse local aqui, onde na própria nascente, né, na fonte mesmo, no olho d'água dessa nascente, já existe poluição por esgoto de alguns bairros da cidade. Até hoje, não se tem trabalho de preservação dessas nascentes. É bastante preocupante porque o rio Mundaú ele inicia o seu processo de degradação nas nascentes mesmo, né? Então, basicamente a gente não observa políticas públicas efetivas. As universidades, principalmente da região, trabalham muito bem essa questão das águas, né? E da ecologia do espaço do Rio Mundaú, da bacia do Rio Mundaú, mas infelizmente de forma bastante pontual, porque não tem um financiamento adequado para isso. Um pouco longe dali, no Manuel Shell, passa a água de uma nascente preservada. Fica dentro de uma sementeira, um lugar bem diferente. Na nascente da Serra Branca, a temperatura cai e a água segue o seu percurso. Aqui tem mais de 100 hectares de área preservada com vegetação. Um cenário totalmente diferente do que a gente estava. A gente tem aqui uma vegetação típica de Mata Atlântica misturada com um pouquinho de caatinga. É o que a gente chama de brejos de altitude, né? Nessa região aqui bastante conservada, a gente vê que a vazão do olho d'água ela é muito maior, né? Com uma qualidade de água também totalmente diferente do olho d'água que a gente visitou há pouco, né? Que era antropizado. São diferentes rios com diferentes realidades, com nascentes em um único estado. Realidades distintas que nos levam a um questionamento. Até quando vamos continuar poluindo os rios e desprezando as nascentes? Quanta diferença essas imagens, né? A gente vê o mesmo rio, Rio Mundaú, que nasce em Garanhuns, com imagens que ao mesmo tempo tão bonitas, e em outra nascente desse mesmo rio, em outra parte da cidade, uma cena tão triste como aquela. A gente espera que, de fato, essas nascentes elas sejam preservadas, como, por exemplo, o município de Camusim de São Félix informou que ia fazer. A gente quer, no futuro próximo, voltar para mostrar essa condição melhor, né, já que a gente mostrou, nesse instante, em que essas ações do poder público ainda não foram colocadas em prática, né, para esse rio Sirinhaém, e que isso também se repita em outros rios da nossa região, né? A gente mostrou aqui o rio Ipojuca, mostrou o rio Sirinhaém e também o rio Mundaú, essas nascentes. Claro, a preservação deve ser não somente na nascente, mas durante todo o curso dos rios, para que a gente possa ter orgulho da natureza, né?